temos mais ou menos, dentro das possibilidades daqueles que conseguem enxergar um centro de força, aquele que seria um centro de força, o centro vital, ou chakra, como alguns preferem chamar. Há toda uma rede de estruturas internas no centro de força, que nós não temos ainda a condição de detalhar como é que essas estruturas internas do centro de força funcionam. A gente sabe que é uma espécie de funil, que é um vórtice energético, giratório, que gira sempre num sentido horário, sempre no sentido do relógio, sempre. Tanto para emitir energia como para captar energias. Lógico que ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas ele gira sempre no sentido horário para exercer tanto uma força centrífuga quanto uma força centrípeta. Tá? Então ele gira. E gira em diferentes velocidades, trabalha com diferentes frequências vibratórias, dependendo do centro de força. Quem aqui que já trabalha com magnetismo? Quem que já trabalha? Tem alguém aqui que ainda não trabalha, que está só estudando? Certo, tem alguns. Tá. Então, talvez para aqueles que já trabalham, que eu vou falar aqui, talvez seja muito simples. Mas pensando naqueles que ainda estão a começar, e para relembrar para os demais também. Então, nós temos centros de força que são tidos como principais, porque exercem funções mais importantes no sistema vital. Nós temos centros de força que são secundários. Nós temos centros de força que são maiores, são mais pujantes. Tem centros de força que são menores, que fazem trabalhos um pouco mais restritos. Então, nós temos o centro de força coronário, que ele é voltado para cima. Tá? O vórtice dele se abre para cima, no topo da cabeça. Esse centro de força é o que trabalha com frequência mais elevada, porque é ele que conecta nosso corpo ao nosso espírito, assim como também é ele que nos conecta com a espiritualidade externa. Nós temos o centro de força frontal, que está aqui entre os olhos, entre as sobrancelhas, se projetando para a frente. Esse centro de força também é tido como centro superior, porém ele trabalha numa frequência mais baixa do que o coronário, trabalha com energias um pouco menos sutis do que o coronário consegue trabalhar. Depois nós vamos ter o laríngeo, que fica na região da garganta, que aí ele trabalha com a garganta, com o sistema fonador, tireoide, paratireoide, com o sistema respiratório, ele trabalha também, tem ligações com o sistema respiratório, com o início da nossa digestão, que começa no mastigar, né? Com a deglutição, então o centro laríngeo com a fala, e também com uma das suas funções mais importantes está ligado à expressão da vontade. A vontade é um atributo do espírito. Quem tem vontade, quem quer, é o espírito. O corpo somente executa. Porém, o centro de força laríngeo é ele quem filtra e quem dá expressão da vontade do espírito no corpo. Então, a vontade do espírito é expressa no corpo físico através do centro de força laríngeo. É também tido como um centro superior. Porém, trabalha numa vibração abaixo do frontal. São esses três como centros superiores. Depois nós temos o cardíaco, que fica sobre o músculo cardíaco, um pouquinho para a esquerda, ele não é central, um pouquinho para a esquerda. Se projeta também para a frente, é tido como um centro de frequência mediana. Nem é inferior, nem superior. Ele trabalha com emoções, trabalha com sentimentos, trabalha com a circulação sanguínea, tem ligação com a glândula timo, tem ligação com os batimentos cardíacos, diretamente com o coração, com a circulação como um todo, mas principalmente a circulação arterial. Depois nós temos o gástrico, que fica aqui nessa região que popularmente se chama boca do estômago, abaixo do osso externo. Se projeta também para a frente. É o primeiro dos centros inferiores. Inferior não porque seja menos importante. Inferior porque trabalha com funções mais ligadas à manutenção da matéria. Trabalha com a digestão alimentar, trabalha também com emoções, também está ligado à glândula timo, também está ligado ao pâncreas, tá? Algumas funções do pâncreas, está ligado com a digestão, está ligado com pelo menos parte da
da digestão, da absorção de alimentos através do intestino delgado. Depois temos o esplênico, que fica sobre o baço, mais ou menos uns 2, 3 dedos abaixo do gástrico. Fica sobre o baço. E ele se projeta não para frente, mas numa diagonal mais ou menos 45 graus. Numa diagonal. Daí, quando a gente vai tratar transversais, precisamos levar em conta esse posicionamento dele. Quando vamos tratar longitudinais, precisamos levar em conta também essa posição em que o esplênico está, se projeta. É um dos filtros mais importantes do nosso corpo. Ele está ligado ao baço, está ligado a funções do pâncreas, está ligado ao fígado, está ligado aos rins, formando todo um cinturão energético aqui ao redor, saindo do baço, passando por pâncreas, fígado, chegando aos rins, voltando ao baço. Então, há toda uma ligação com esses órgãos que são muito importantes nas questões de filtragem. Tanto filtragem de elementos físicos, como filtragem de fluidos também. O esplênico está muito ligado às nossas emoções. Os descontroles emocionais, eles se refletem com bastante intensidade no nosso esplênico. Todos eles estão, mas principalmente o esplênico. Ele é o maior alimentador de fluido do corpo físico. Todos fazem essa função. Todos emitem energia para os órgãos físicos a que eles estão ligados. Mas principalmente o esplênico faz isso. É o maior vitalizador físico que a gente tem. É o esplênico. Então ele está muito ligado a questões de estresse, questões de ansiedade, por exemplo. Tá? Qualquer descontrole emocional se reflete primeiramente e principalmente sobre o esplênico. O sistema imunológico também está ligado ao esplênico. Por isso que os nossos desajustes emocionais se refletem rapidamente sobre as nossas funções imunológicas, e aí as nossas defesas físicas sofrem uma baixa e a gente acaba estando aberto para surgimento de algumas complicações físicas. Não é à toa que, segundo alguns cálculos, cerca de 70% das doenças como um todo tem como causa primeira o estresse. E quem é que está mais ligado à questão do estresse? O esplênico. O esplênico, vem as nossas descompensações emocionais, que vão descompensar o esplênico, que vão dar uma baixa nas nossas defesas físicas, abrindo as possibilidades para o surgimento de outras doenças. Inclusive, seria muito interessante se no futuro a gente aprendesse na escola como bem viver. Porque hoje é uma questão de saúde muito séria, a questão do estresse. Os médicos sabem disso, que o estresse ele abre um campo enorme para uma grande quantidade de doenças, problemas da visão, diabetes, cânceres, problemas cardíacos, problemas gástricos, problemas hepáticos. Mas o que é que a gente trata? Se está com problema no coração, você vai tratar o coração, mas não vai tratar o estresse. Precisava tratar o estresse junto também. Então nós precisávamos ter nas escolas para que as crianças desde pequenas pudessem aprender a viver no mundo que a gente vive com mais equilíbrio. Mas geralmente as crianças aprendem na escola a serem mais competitivas, a quererem sempre mais, a ter sempre mais, a conseguir cada vez o melhor e o maior emprego, a estar cada vez mais ocupada, ou seja, cada vez mais estressada. O que vai se refletir enormemente na sua saúde, nas suas condições, no seu estilo de vida e nas suas condições de vida. Nós precisaremos aprender desde cedo nas escolas a como viver bem, como viver de maneira mais saudável, mais serena, não apenas saudável na questão do alimento, mas combatendo a questão do estresse em nós, porque é perfeitamente viável isso. Nós vivemos num mundo estressante que precisa, para corrigir, só a longo prazo. Não dá para fazer isso de imediato, somente a longo prazo. Mas nós podemos viver de maneira serena, mesmo em um mundo estressante. Nós não precisamos nos estressar com o mundo. Que o mundo seja estressado, mas a gente não precisa se estressar com ele. Podemos viver de maneira mais serena. Bom, nós paramos no esplênico, não é isso? Depois do esplênico, o último centro principal seria o genésico na região genésica. Tá?
está ligado aos processos de procriação, está ligado à atividade sexual, está ligado às glândulas masculina e feminina, as glândulas sexuais, masculina e feminina, tá? O genésico. Além desses, nós vamos ter outros 3 centros de força muito importantes, só que nas costas. Nós vamos ter o humeral, na altura e no finalzinho da coluna cervical para o início da torácica, mais ou menos onde a gente tem essa vértebra mais proeminente um pouquinho aqui nas costas, tá? Aí está o humeral. Na região da coluna lombar, nós vamos ter o centro de força lombar, que a Ionara chama de Meng-Men. E nós temos no finalzinho, lá no cóccix, no finalzinho da coluna, nós vamos ter o centro de força básico. Eles três são responsáveis pelo sistema nervoso periférico, são responsáveis pelo sistema muscular, são responsáveis pelo sistema esquelético, tá? Além de outras coisas. E uma das funções mais importantes deles três é trabalhar o refluxo das energias, o fluxo ascendente ou refluxo das energias. Porque as energias elas têm que descer e daí tem que ir para algum lugar, então elas refluem. Tá? Há uma circulação energética dessas energias. Lógico que nessa circulação de energia vão acontecer gastos fluídicos, vai acontecer que centros de força vão gastar essas energias, vão assimilar, vão emitir fluidos, vão exercer as suas funções fluídicas, tá? Só que, enquanto isso, as energias, logicamente, elas vão descendo do coronário ao genésico. Chega no genésico, o que é que acontece? A energia passa para o básico, que está nas costas, ele é virado para trás. Do básico, ele vai refluir para lombar, humeral, e vai chegar novamente ao coronário para continuar fluindo e refluindo, tá? Formando um circuito de funcionamento e de movimentação desses fluidos. Energeticamente falando, a gente vai ter apenas 3 causas para todas as doenças. Energeticamente falando, nós vamos ter doenças por falta de energia, doenças por excesso de energia ou doenças por dificuldade na circulação das energias. Lógico que pode ter mais de uma dessas coisas ou até as 3 coisas acontecendo juntas ao mesmo tempo, tá? Mas a gente vai falar já sobre isso aí. Ainda na questão dos centros de força, nós temos os reversos desses centros de força. Todo centro de força tem um reverso, que vai se projetar no lado oposto. Então, nós temos aqui o coronário voltado para cima, nós vamos ter o reverso aqui na região perineal voltado para baixo. É o reverso do coronário. Nós vamos ter o reverso do frontal, que vai ficar aqui atrás, projetando para trás. O reverso do laríngeo, o laríngeo se projeta aqui na frente, vamos ter o reverso projetando para trás. Mas aí não vamos confundir com o humeral. O humeral também tem um reverso dele aqui na frente. O humeral é atrás, ele tem um reverso projetando aqui na frente. Eles vão estar muito juntos. Então aqui na frente a gente vai ter o laríngeo na região da garganta, um pouquinho abaixo a gente vai ter o reverso do humeral. E aqui nas costas a gente vai ter o humeral se projetando para trás e um pouquinho acima o reverso do laríngeo. Quem tem um bom tato magnético consegue perceber a diferença. Até porque é uma diferença de densidade também de frequência entre eles dois. O laríngeo é um centro superior, o humeral é um centro de frequência mediana. Então, ele é mais denso do que o laríngeo. Então, quem tiver um bom tato magnético, não só vai perceber a localização dos dois aqui na frente, ou dos dois nas costas, como vai perceber a diferença de vibração entre um e outro. Da mesma forma, o cardíaco também tem o reverso atrás, e o gástrico também. O esplênico, como ele tem uma inclinação de 45 graus, o seu reverso vai se projetar do lado oposto, também a 45 graus para trás, formando uma linha reta entre eles dois, porque sempre vai formar uma linha reta entre o verso e o reverso, tá?
Então, o frontal está aqui na frente, se projetando para a frente, ele numa linha reta vai ter o reverso projetando aqui atrás. O esplênico, como ele está inclinado aqui, numa diagonal, ele vai se projetar aqui, desse outro lado, numa diagonal para trás, formando uma linha reta entre verso e reverso. Tá? E mais embaixo nós vamos ter o genésico se projetando para a frente, mas o reverso dele atrás. Então, a gente vai ter também genésico e básico. O reverso do básico e o verso do genésico aqui na frente. Então, a gente vai ter o genésico se projetando aqui na frente, um pouquinho abaixo, muito pouco abaixo, se a gente tem aqui o reverso do básico se projetando para a frente. A mesma coisa atrás, a gente tem o básico que se projeta para trás e um pouquinho acima o reverso do genésico. Tá? Inclusive, o básico ele é um pouquinho mais denso do que o genésico também. Então, com um bom tato magnético, a gente vai diferenciar. A gente pode perceber os dois na frente ou os dois atrás e perceber a diferença também de vibração entre um e o outro. Porque o genésico ele é tido como um centro inferior, porque ele trabalha com energias mais densas. Dos 7 superiores, ele é o que trabalha com a energia mais densa, é o genésico. Tá? Mas o básico é um pouquinho mais denso ainda do que o próprio genésico. Tá? E uma coisa importante é que quando a gente encontra uma desarmonia, por exemplo, no genésico, é importante verificar o básico, porque muitas vezes o básico também vai estar desarmonizado. Porque tanto por eles estarem ligados um ao outro, como também porque eles estão muito próximos, geograficamente falando, eles estão muito próximos. Assim também como o laríngeo e o humeral. Eles estão muito próximos e ligados um ao outro. Há uma certa ascendência do laríngeo sobre o humeral, porque eles estão muito próximos um do outro. Tá? Provavelmente há vários outros centros de força também aí espalhados, centros menos importantes, que dão muitas vezes suporte aos centros principais, a esses centros que nós citamos. Então, provavelmente, ao longo da coluna, aí pode-se ter vários centros de força. Não há evidências ainda suficientes sobre isso, mas a lógica aponta que é possível que haja, até porque quando as energias refluem do básico para o lombar, do lombar para o humeral é muito longe para ele emitir essa energia. Então, é provável que haja centros aí intermediando esse fluxo, até chegar no coronário. Um outro centro que já se evidencia bastante é um centro que, por falta de outro nome, a gente chama de occipital. É aqui na região occipital, aqui atrás. Então, não é na região do humeral, o humeral é bem mais abaixo. Tá? Também não é o reverso do frontal, que é abaixo do reverso do frontal, é mais ou menos onde fica o cerebelo. Eu não sei se ele tem ligações com o cerebelo, é bem provável que tenha. Uma coisa que a gente já sabe é que ele tem ligações com o frontal, ele ajuda o frontal nas suas funções de coordenar o sistema nervoso principal, o sistema nervoso. Mas é um centro que a gente conhece muito pouco, mas já foi evidenciada a sua existência por vários magnetizadores, que há um centro nessa região aqui, na região occipital. Eu não falei do reverso do humeral. Há um centro que nas tradições espiritualistas se chama de umbilical, que fica justamente sobre o umbigo. Esse centro é o reverso do centro lombar, ou centro Meng-Men. Tá? Então, nós temos o lombar aqui nas costas, que se projeta para trás. O reverso dele sai justamente na região do umbigo, que é o reverso do lombar. Esse centro lombar, com seu reverso umbilical, ele tem sido utilizado, tem se começado a utilizar ele em tratamento de pessoas muito ansiosas, pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm muito estresse, pessoas que têm síndrome do pânico, tem sido testado utilizar o tratamento nesse centro e seu reverso, ou seja, no lombar e umbilical, com uma técnica que se chama de, por falta de um outro nome, é uma dispersão por impacto. Vocês conhecem o que é imposição por impacto? Todo mundo conhece o que é? A imposição por impacto é uma imposição
A gente sabe que em posição a mão fica parada ali no local, ele vai tratar aquele local específico, né? Não há uma movimentação ao longo de uma região, ele vai tratar ali uma região específica. Na imposição por impacto também. Então vamos imaginar que aqui há um centro de força, eu vou tratar com a imposição, só que a imposição por impacto, ela trabalha tanto calmantes como trabalha ativantes ao mesmo tempo. Então, e ela é como se fosse um impacto mesmo, um impacto energético. Então, há uma movimentação do calmante em direção ao ativante e de maneira rápida. Lógico, sem bater na pessoa, né? Então, do calmante é o ativante. Você gera um impacto. Eu estou fazendo digital porque é prática, porque eu sou digital, mas pode ser palmar também, tá? Então, o que é que acontece aí? Você está compactando uma coluna fluídica que vai dos calmantes até os ativantes e introjetando essa energia para dentro do centro de força. Tá? Como que meio que forçando, entre aspas, a introjeção dessa energia no centro de força. Então, na imposição, a mão fica ali paradinha, ou ativante ou calmante. Na imposição por impacto, você empurra ativantes para calmantes com velocidade, né? Mas não deixa de ser uma concentração, porque você continua no mesmo ponto, no mesmo local a ser feita a concentração fluídica, e sugere um melhor aproveitamento do fluido. Na imposição comum, pode haver perdas fluídicas, parte daquele fluido pode não ser absorvido pelo centro de força. Na imposição por impacto, tem a vantagem de que há uma menor perda fluídica, porque você como que compacta o fluido e coloca dentro do centro de força. Só que, se a pessoa tiver com o centro muito congestionado, você não pode usar a imposição por impacto, que geraria uma reação ruim, desagradável. Tá? Então, se o centro, você pode fazer uma concentração fluídica, mas o centro está com uma certa congestão fluídica, é melhor você usar a imposição normal do que por impacto. Tá? Só que aí, a dispersão por impacto seria esse mesmo movimento, só que o inverso, seria do centro para fora. Você estaria dispersando uma energia que está ali localizada de maneira indevida. Só que você faz isso com uma imposição dupla. O que é imposição dupla? É quando eu faço imposição em dois locais ao mesmo tempo. Então, eu farei imposição dupla na região umbilical, que é o reverso do lombar, e ao mesmo tempo a outra mão no lombar. E faria então a imposição para fora. Seria isso aqui assim. Ou seja, na hora que eu abro a mão, eu já disperso para fora. O que é que vai acontecer? Com esse movimento, eu vou conduzir a energia que está ali estacionada no reverso para fora. Estou dispersando. Tá? E uma dispersão dupla, porque ela vai acontecer ao mesmo tempo. Por falta de outros nomes, tem sido chamado por Giacomelli, inclusive, como dispersão por impacto, que tem que ser feito de maneira rápida para ser a dispersão, porque se eu fizer de maneira lenta, eu vou estar concentrando. Então, eu tenho que fazer de maneira rápida, sem concentrar nada. Então, na hora que a mão se posiciona na frente do centro, ela abre e já vai. Porque se eu abrir e mantiver a mão ali por algum tempinho, eu vou concentrar. Então, na hora que eu coloco a mão e abro, eu já disperso, tá? Já puxo para fora, tanto frente quanto as costas. E aqueles que têm testado isso em pessoas com síndrome do pânico dizem que tem tido um resultado muito melhor do que tratar apenas usando o método da depressão, né? Que era, inclusive, Jacó, no livro dele, ele fala isso, que o mesmo método TDM poderia também ser utilizado em pessoas com bipolaridade e pessoas com síndrome do pânico. Porém, já se conseguiu descobrir que essa técnica pode muito ajudar pessoas que têm esse alto grau de ansiedade. Então, não só na síndrome do pânico. Então, você pode começar a testar em outras coisas também. Pessoas que não têm outras doenças, mas têm um transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, tem níveis de ansiedade altos. Ao que parece, pessoas ansiosas acabam gerando congestões fluídicas nesse centro de força, verso e reverso, né? Que essa dispersão dupla tem auxiliado.
Aí valeria também se testar, e se eu fizer só transversais na frente e nas costas? Se eu fizer só transversal, será que dá o mesmo resultado? Aí só testando para a gente saber se dá o mesmo resultado, ou se só dá resultado se for feito ao mesmo tempo os dois. Que, por exemplo, a gente sabe que tem uma diferença de resultados se eu aplicar perpendiculares ou se eu aplicar longitudinal nas costas e longitudinal na frente. O resultado é diferente. Né? Porque eu posso aplicar longitudinal aqui na frente, posso fazer a mesma coisa no centro das costas, mas o resultado é diferente se eu fizer perpendicular, que é frente e costas ao mesmo tempo. Já dá um outro resultado. Então, no caso da ansiedade, será que daria resultados diferentes se fazer transversal na frente, transversal nas costas, ou fazer assim com a dispersão dupla? Só a gente testando para a gente chegar lá e ver que resultados a gente alcançaria com isso. Funções gerais dos centros vitais. Eu vou falar mais um pouco. Cristina disse que eu fosse até o meio-dia e meio, né, Cristina? Quando chegar o meio-dia, me avise, porque aí a gente passa para as perguntas que já estão aqui, certo? Então tá. Funções gerais dos centros vitais. Os centros, eles exercem várias funções gerais. Tem as funções que são específicas de cada centro de força, que cada um está ligado a certos órgãos físicos, cada um tem a sua especificidade, mas há funções que são gerais, das quais todos participam. Como emitir energia, todos eles emitem energia. Não só quando a gente aplica paz, quando a gente está conversando, quando a gente está com outra pessoa, quando a gente está fazendo uma prece, a gente emite energias. Captar energia também é outra função geral que pertence a todos os centros de força. Todos eles têm a possibilidade de captar energias. Mesmo os centros principais, os centros secundários, todos eles fazem esse papel de captar. Também eles não captam todo o tempo. A gente capta energia não só pelos centros vitais também. Aqui a gente está falando da captação energética pelo centro vital. Que a gente capta energia de alguém quando a gente está conversando, pode ser energia boa ou ruim, pode ser algo que nos traga um bem-estar ou um mal-estar. A gente pode captar energia também quando a gente faz uma prece, também a gente pode acabar captando energia dos espíritos, por exemplo. A gente está fazendo uma prece e acaba recebendo energia e vai captar pelos centros vitais. Quando a gente está aplicando um passe, a gente pode acabar captando energias do próprio doente. Isso não é uma irregularidade, vamos dizer assim. Pode até ser, mas não necessariamente. Muitas vezes, no próprio processo do passe, acontece da gente precisar necessariamente de que as energias do doente façam um trânsito através do nosso sistema fluídico. Como se fosse mais ou menos um sistema de... me faltou a palavra, de hemodiálise. Mais ou menos como se fosse um sistema assim, onde as energias da pessoa acabam passando pelo nosso sistema, sofrendo uma transformação e voltando para ele. Ou às vezes não volta para ele, fica conosco, sem nos prejudicar, porque vão sofrer uma certa transformação. Vão ser processadas essas energias. E às vezes essas energias são usadas no próximo doente que a gente vai aplicar o passe. Tá? Então há vários detalhes aí ainda que a gente não conhece, a gente não compreende como é que funciona isso. Mas a gente sabe que a gente pode captar energias da pessoa e que se o passe ele não for bem aplicado, também pode causar um mal-estar no passista, no magnetizador, essas energias. Ou não, se ele for bem aplicado, não vai nos causar mal nenhum, porque ela vai sofrer a transformação necessária, né, ao tomar contato com as nossas energias. Então, nós podemos também captar, como também assimilar fluidos. Qual é a diferença que nós colocamos aí? Eu capto energia pelo meu centro de força, ele capta, ele armazena fluido, mas ele também assimila essas energias, ou seja, introjeta essa energia para o seu interior. Se ele captar e não introjetar para o seu interior essas energias, vai causar uma congestão fluídica. Ele tem que captar, mas essas energias não podem ficar aí paradas, armazenadas o tempo todo. Elas vão ter que ser utilizadas de alguma forma. Enviadas para o corpo físico, distribuídas para o perispírito, enviadas para outros centros de força,
Essas energias não podem ficar paradas aí. Então, a gente capta energia e introjeta, assimila essa energia para um consumo ou para dar um direcionamento depois dessas energias. Como também a gente metaboliza, filtra, adapta, processos fluidos, são trabalhos realizados pelos centros de força. A energia, do jeito que ela chega, ela não é utilizada. Ela sofre transformações, ela sofre adaptações. Basta a gente lembrar que do coronário ao genésico, o coronário trabalha com energias mais sutis, o genésico trabalha com energias mais densas. Mas todos eles assimilam e captam energias. Então, logicamente, eles não vão assimilar a energia do mesmo jeito. Imaginemos várias peneiras. O coronário é como se fosse uma peneira bem fininha, onde só passa uma areia, uma terra bem fininha, ou seja, uma energia bastante sutil. Já o genésico é como se fosse uma peneira mais grossa, porque ele consegue assimilar a energia numa densidade maior. Essa energia, por exemplo, que o genésico assimila, se a gente doar no coronário, o que é que vai acontecer? Ele vai, se fosse uma peneira, teria que peneirar e assimilar só o que pode, só o que deve. Então, o centro de força ele vai filtrar essa energia, vai tentar adaptar, vai tentar sutilizar esse fluido, adaptá-lo às suas necessidades, para aí sim ele assimilar e utilizar nos seus trabalhos. Porque o fluido no centro de força também é um combustível para o centro de força funcionar, para o corpo físico funcionar. O que é que acontece no depressivo? Nos primeiros sintomas que vão demonstrar uma depressão é a falta de energia. Por quê? Porque o esplênico está comprometido. Como o esplênico é o maior vitalizador dos órgãos físicos, quando ele se compromete gravemente, como é no caso da depressão, ele não consegue mandar energias para o corpo físico de forma eficiente, daí vem a falta de energia que é sentida pelo corpo. Ele não está funcionando corretamente. Ele pode estar assimilando, mas ele não consegue filtrar direito. Ele está filtrando bem as energias, mas não processa, não introjeta essas energias direito, não consegue enviar para o corpo físico, não consegue fazer essa distribuição de maneira eficiente. E aí os órgãos começam a se ressentir. O corpo físico como um todo começa a se ressentir. Aquela falta de energia que a gente já passou por algum processo depressivo, sabe muito bem como é que é. Aquela falta de energia que não é cansaço, que é diferente de você sentir um cansaço físico. É diferente. Aquela falta de energia que você acorda de manhã cedo e parece que não tem força para levantar da cama. E aí a vontade é ficar encolhido na cama, sem sair dali, ficar ali o dia inteiro, porque falta energia para o funcionamento. Então é um verdadeiro combustível, tanto para o perispírito, pelo menos nessas suas dimensões mais densas. Essa energia, esse fluido magnético também vai alimentar o perispírito, pelo menos nessa região mais densa. Não sabemos se os centros vitais não teriam também uma função de sutilizar fluidos para serem utilizados pelo perispírito nas suas camadas mais sutis. Não sabemos se isso também é possível, ou se ele só se utiliza aí do duplo etérico para o corpo físico. Tá? Isso a gente já sabe que funciona dessa maneira. Então, o centro de força ele exerce várias funções. E o trabalho do magnetizador, basicamente, é reestruturar o centro de força e fazer com que ele volte a exercer essas funções de maneira integral, que é quando poderá vir a cura, né? De maneira integral, de maneira eficiente, de maneira eficaz, para que ele consiga realmente funcionar da forma correta e fazer o corpo físico também funcionar de maneira correta, porque a energia vital é a sustentação. É a sustentação, o combustível de sustentação da vida da matéria, né, do corpo físico. Tá? Então, essas funções precisam estar preservadas. Funcionar em homeostase, ter uma homeostase fluídica. Assim como a gente precisa ter uma homeostase orgânica, fisiológica no corpo, onde tudo funciona de forma equilibrada, né? Na hora certa, do modo certo. Com o nosso sistema vital tem que ser assim também. E aí, quando esse sistema se desestrutura,
e aí vai acontecer uma dificuldade na circulação do fluido, esse fluido já não está circulando como deveria, porque alguns centros de força não conseguem emitir essa energia, distribuir essa energia da forma correta para os demais centros. Ou determinado centro de força consegue emitir fluido, mas não consegue captar energia, e aí se desvitaliza, se congestiona. Ou acaba gerando um excesso de energia em determinadas regiões, determinados centros, ou uma falta de energia em determinados centros de força. E uma coisa que é muito interessante, que eu aprendi a partir da leitura do livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Depois a gente foi vendo que isso pode acontecer nas mais diversas situações. Quando um centro de força se desestrutura gravemente, isso também acontece a nível físico. Quando um centro de força não consegue se abastecer energeticamente, ele se desestrutura. E com isso ele acaba não se abastecendo energeticamente da maneira como deveria, mas ele precisa dessa energia. O que é que vai acontecer? Ele vai buscar onde tem energia. Ele começa a buscar nos centros mais próximos, que é o mais fácil dele fazer, que é o mais lógico, os centros mais próximos. Então ele vai buscar em outros centros a energia que ele precisa, porque ele não está dando conta de se abastecer, porque está desorganizado. Vai buscar nos outros, principalmente nos vizinhos. Só que esses vizinhos não vai demorar muito tempo tendo que sustentar seu próprio trabalho e o trabalho do outro. Tendo que abastecer a si mesmo e abastecer o outro que está desorganizado. O que é que acontece? Ele começa a se ressentir de falta de energia e também se desestrutura. E aí vai se alastrando. E um vai buscando no outro aquilo que pode fazer em termos energéticos para suprir as suas próprias necessidades. E aí o problema vai se alastrando. Isso já mostra com relação à depressão, mas isso serve para qualquer outro tipo de doença. Se tiver uma doença grave, por exemplo, se começa com um processo simples de estresse, leve, vai começar no esplênico. Aí o esplênico começa a puxar a energia do gástrico, começa a puxar a energia do genésico, já começa a criar outras complicações. Daqui a pouco você está com a gastrite, porque o gástrico também já se descompensa, você já está com a gastrite. Daqui a pouco você pode estar com um problema no cardíaco, porque o gástrico, o genésico já não consegue suprir a necessidade própria, a necessidade do esplênico, o esplênico já começa a puxar também do cardíaco. Aí daqui a pouco essa pessoa que tinha um estresse que era um começo, que era algo mais simples, mais leve, já está um estresse muito complicado. É uma pessoa que às vezes com sensibilidade à flor da pele, às vezes chora com facilidade, não está com depressão, está com estresse, mas chora às vezes com uma certa facilidade, se não cuidar pode cair na depressão. Começa a sentir palpitações, começa a sentir às vezes o coração acelerado do nada, começa a sentir umas dorezinhas no peito, aí vai para o cardiologista e lá não tem nada no seu coração, não tem nada, ainda é estresse. Mas vai ter alguma coisa no coração se esse processo der continuidade. Daqui a pouco ele vai estar cardíaco. Começa a sentir formigamentos ao longo de todo o braço, ao longo da perna. Né? Começa a sentir algumas coisas estranhas do organismo. Começou de onde? Do esplênico. Aí se alastrou para o gastro, se alastrou para o cardíaco e pode continuar. Aí pode se alastrar para o laríngeo. Aí é aquela pessoa que num momento de crise não consegue engolir, parece ter um bolo na garganta, nem água passa, vai engolir de tanta ansiedade, nem água ele consegue engolir direito, o laríngeo já está afetado, né? Ela pode não ter entrado em depressão porque talvez ela consiga se manter ainda num certo equilíbrio que não descambe para a depressão, mas uma pessoa que está num nível alto aí de estresse e ansiedade. Precisa se cuidar. Então, porque um centro vai se alimentando, buscando se alimentar, buscar energia de outro para se manter funcionando, para tentar se compensar. Só que isso acaba descontrolando o funcionamento de outros também. Isso acontece no corpo físico. Por exemplo, às vezes você faz extração de um determinado órgão e acaba que outro órgão tenta compensar a função. De alguma outra maneira, o organismo tenta dar uma compensada ali naquele funcionamento para que as coisas continuem da melhor forma possível. Tá?
mas energeticamente a gente vê isso com mais facilidade acontecendo. Então, quando a gente encontra um centro de força muito desorganizado, dá uma olhada nos vizinhos dele para ver como é que estão, porque talvez os centros vizinhos também precisem de alguma ajuda, né? Talvez já não esteja tão localizado assim o foco do problema, tá? Você tem um foco ali, mas talvez esse foco está se alastrando para mais longe, em outros centros vitais. Precisa dar uma olhada. Então, é a mesma coisa quando a gente disse tal genésico desorganizado ou básico, verifique o outro para ver se ele também não já está. Porque eles são muito próximos ali, então uma desarmonia em um, com facilidade acarreta um problema no vizinho, no outro. Tá? Assim como a gente vai encontrar muitas ligações entre o lombar e o esplênico, o lombar e o cardíaco. Já há evidências a respeito disso. Ligações, por exemplo, do lombar com os rins, que também estão ligados ao esplênico. Tá? Então, tá com problema, a pessoa está com problema nos rins, não olhe só o esplênico, não, veja o lombar também para ver como é que ele está. Dá uma olhada no lombar, você não está precisando de ajuda. Tá? Nós estamos com uma trabalhadora lá da casa que ela está com extrema fadiga fluídica. Ela está com um problema mais ou menos sério. Ela se afastou de todos os trabalhos de passe que ela estava realizando, porque ela aplica passe na segunda-feira, aplicava na sexta-feira e aplicava no sábado também. 3 vezes por semana ela aplicava passes. Além de outros trabalhos que ela realizava, então ela está afastada de tudo que gaste energia. Dessa forma, ela está afastada para se tratar. E ela sente muitas coisas no fígado dela. Já fez exames, não se constatou nada do fígado que ela tem. De vez em quando a caixa muda um pouquinho o som, né? Fica um pouquinho diferente, que eu não sei o que é. Já é meio-dia? Tá. Então deixa eu só completar o raciocínio. Então ela sente alguma coisa no fígado, mas que esse problema no fígado não é físico, pelo menos ainda não é físico. Então nós estamos fazendo uma verificação, que eu digo a magnetizadora dela, está fazendo a verificação para ver o que está acontecendo nesse circuito aí entre esplênico e fígado. Porque há algumas hipóteses, né? A energia pode estar saindo do esplênico, está chegando ao fígado, mas pode ser que esteja se acumulando no fígado e não está partindo daí, gerando algum processo que ela consegue perceber, mas que ainda não está se revertendo em um problema de saúde física no fígado. Pode ser que a energia não esteja sendo perdida no fígado. Pode ser que haja alguma ruptura aí nesse fígado, energeticamente falando, de forma que a energia, quando chega nele, está se perdendo e não está chegando de forma suficiente aos rins. Então, tudo isso pode ser verificado. Tendo um razoável tato magnético, dá para verificar tudo isso. Será que a energia está chegando no fígado e parando e não chega aos rins? Será que ela chega no fígado, está sendo perdida, chega no rim, mas não de maneira eficiente? Isso pode ser verificado através do tato magnético. E aí aprendemos com o Jacó uma técnica muito simples que qualquer um pode fazer. Concentra com uma mão no esplênico, coloca a outra mão no fígado. Uma mão vai concentrar no esplênico, a outra vai fazer o tato magnético no fígado. Então você vai perceber se a energia está chegando aqui. Então você concentra aqui, a energia para chegar do esplênico, passar ao baço, passar pelo pâncreas, chegar no fígado. Você faz o tato magnético. Não está chegando no fígado, então onde é que essa energia está parando? Está ficando só no esplênico? Então o esplênico deve estar altamente congestionado, porque não está passando dele. Será que está passando só do esplênico para o baço, do baço não sai? Eu posso fazer essas verificações de órgão por órgão, em parte por parte, para verificar para onde está se dirigindo essa energia. Então, eu posso fazer uma concentração no fígado e fazer o tato magnético ao mesmo tempo nos rins. E ver se a energia colocada no fígado está chegando aos rins. Deveria chegar. Verificar se ele está chegando ou não. E aí a gente detectar onde é que está o maior foco de problema aí. Né, nesse funcionamento, nesse trânsito das energias, para poder tratar da maneira melhor possível. A gente não pode esquecer os nossos tratamentos
questão dos centros posteriores, que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente faz o tato magnético somente na frente, e às vezes o problema maior está nos das costas. Às vezes o problema não está no fluxo da energia, às vezes está no refluxo das energias. E outra coisa, verificar os reversos. Às vezes a gente trata um centro de força, aquele centro melhora, a pessoa sente uma melhora, mas não passa daquilo. Às vezes o reverso está congestionado e a gente não está prestando atenção. Então, verifica o verso e verifica o reverso para ver se não é caso de tratar também o reverso do centro de força. E o centro das costas, a gente não pode esquecer de verificar. Né? Às vezes, até tem pacientes que a gente começa fazendo o tato pelas costas, para depois fazer na frente. Alguns casos em que a gente sabe que o problema maior da pessoa está realmente nos centros posteriores e não nos centros anteriores. Tá? Bom, vamos passar às perguntas. Sim, se tiver mais aí, a gente vai até as 12h30, mas se não responder todas, tem a parte da tarde para a gente ver. Coloca aí. Quais dados hoje de magnetizadores são formados na área médica, é isso? O desempenho pode ser de qualidade para os que estudam sem diploma convencional em medicina. Para ser magnetizador, você não precisa ser médico. Você precisa estudar magnetismo. O magnetizador não pode ser médico, o médico não pode ser magnetizador, não nessas áreas específicas. Então, o magnetizador tem que estudar magnetismo para aplicar magnetismo, assim como quem aplica reiki, estuda reiki. Quem aplica acupuntura, aplica... Quem estuda acupuntura, aplica acupuntura. Quem estuda psicologia, trabalha com psicologia. Quem estuda medicina, trabalha com medicina. Magnetizador sem estudar magnetismo, não dá. Mas ele não precisa ser necessariamente médico. Se ele for médico e magnetizador, ótimo. Que ele possa unificar as suas práticas, utilizar, quando for possível, tanto uma como a outra, maravilhoso. Porque ele vai agregar um outro conhecimento. É correto concluir que a melancolia é uma sensação do corpo e não do espírito encarnado? A melancolia, ela causa sensações no corpo, mas a melancolia não são sensações. A melancolia é um estado íntimo do espírito. Lógico que aquilo que nós sentimos como espíritos é filtrado pelo perispírito, é filtrado pelo corpo físico. Então, quando a gente sente ansiedade, a gente sente determinadas coisas que a gente procura definir, mas que muitas vezes a gente não encontra palavras, mas é algo que a gente está sentindo. A ansiedade são sensações? Não. A ansiedade é um estado íntimo do espírito que causa determinadas sensações que são interpretadas quando chegadas ao corpo físico. Assim como a depressão. A depressão é um estado íntimo do espírito, porém gera determinadas sensações que muitas vezes a gente não tem como explicar, porque às vezes são sensações mais subjetivas, não tem como traduzir em palavras. Tá? Então eu diria que a melancolia é um estado íntimo, de uma certa tristeza, pode ter também, às vezes, não necessariamente um certo desânimo. Inclusive, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, também dá uma outra visão da melancolia, mais uma, né? Não é a única, mais uma visão da melancolia, que pode ser também uma certa tristeza dos mundos que a gente deixou para reencarnar aqui na Terra. Pode ser também um certo estado íntimo, de uma certa tristeza, de uma certa saudade, de algo meio indefinível, dos mundos que a gente deixou para trás para reencarnar aqui na Terra. Sejam mundos espirituais, sejam outros planetas e que a gente tenha vindo para habitar o nosso planeta, né? O planeta Terra. Pessoa que adoece da garganta frequentemente, amidalite, por exemplo. Quais centros de força estão comprometidos diretamente, além do laríngeo? Olha, diretamente é o laríngeo. Diretamente é o laríngeo. Indiretamente, aí teria que ver o tato magnético, ver se há outros centros que estejam ligados a isso.
O que eu posso dizer é com relação a algumas coisas semelhantes. Por exemplo, rinite, sinusite, aqueles processos de gripe mais fortes, o frontal ele acaba sendo desorganizado também, sendo descompensado. Começa pelo laríngeo, muitas vezes acaba descompensando o frontal. Tratando somente o laríngeo, você tem um alívio, mas você não tem a resolução do problema. Muitas vezes tem que tratar laríngeo e frontal para que descongestione. Inclusive, a gente costuma utilizar essa palavra. Eu estou com meu nariz congestionado, com minhas vias nasais congestionadas. Pois é, essa região aqui, da face, das fossas nasais, o frontal está bem aqui, é muito perto. Então, essas congestões muitas vezes são provenientes de congestão fluídica no frontal. Então, nesses casos, eu posso dizer que trata laríngeo e trata o frontal. Mas no caso de amidalite, aí eu não posso dizer porque nunca tratei ninguém com esse problema. Os movimentos tato-magnético e ou dispersivos, será como se estivesse dissipando uma neblina em torno desses órgãos? Qual o propósito das mãos? Faça uma analogia, por favor, para minha compreensão a princípio. As mãos é um recurso, é um instrumento. Você pode fazer sem as mãos? Pode, mas é mais difícil. Você tem que mentalizar aquilo sendo dispersado. Pode fazer? Pode, mas é mais difícil. Com as mãos é muito mais fácil. Eu posso concentrar energia com a mão, eu posso concentrar energia com o olhar, posso concentrar energia com o sopro. Há técnicas disso. Tem inclusive magnetizadores que faziam isso também com os pés. Fazer concentração em posição com os pés. Aí não é em posição de mão, é em posição de pé. Mas dispersão, tudo isso em posição, concentração, dispersão, pode ser feito só mentalmente? Pode, mas é muito mais difícil. Ter esse controle, essa concentração, de modo a você agir dessa maneira. É mais difícil, mas pode ser feito também. Tá? Então, a mão é um recurso prático para a gente poder doar, direcionar para aqui, direcionar para ali, dispersar. Fica muito mais fácil com a mão. Uma coisa que a gente vai falar na parte da tarde é relação fluídica. Você pediu para eu fazer uma analogia, aí eu tenho que falar um pouquinho de relação fluídica. A relação fluídica é a interação que vai existir entre as energias, que deve existir entre as energias do magnetizador e do doente. Sem essa interação de energias, nenhuma técnica vai funcionar, nem mentalizando. Nenhuma técnica funciona. Precisa haver essa interação fluídica, é a primeira coisa. Quando eu aplico um longitudinal, o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou fazendo, pela velocidade, eu estou fazendo uma dispersão longitudinal. Né? Se fosse concentração, teria que ser bem mais lento. Então, pela velocidade, uma dispersão. O que é que acontece? Uma das funções do longitudinal dispersivo é eu reestruturar a movimentação do fluido, porque ele tem que fluir, refluir, ele tem que se movimentar. As energias não podem ficar paradas. Elas se trabalham se movimentando. Então, uma das funções dos longitudinais é regularizar esse funcionamento, essa movimentação geral dos fluidos. Tá? Essa é uma das funções. Mas como é que isso acontece? Por que eu passando a mão aqui, as energias vão se movimentar? Não é a mão que faz isso propriamente, não é a mão. Porque eu não consigo pegar fluido com a mão. Ninguém pega fluido com a mão. Existe até uma técnica aplicada erradamente, que é você pegar o fluido e jogar para trás. Pegar o fluido com a mão e jogar para trás. Ninguém pega fluido com a mão, aí não pega nem água. Aí não consegue segurar a água com a mão, muito menos fluido. Ela é fluido, não tem como segurar. Está numa outra dimensão. Tá? É matéria, mas é uma outra dimensão da que é matéria. Não é matéria física, é matéria fluídica. Então não tem como eu pegar com a mão, não estou pegando com a mão para conduzir. E às vezes no início do curso nosso lá, aquelas pessoas que às vezes já são passistas em alguma casa espírita, que utilizavam justamente essa técnica de você pegar com a mão e jogar. Às vezes tem uma certa dificuldade de entender, mas como é que eu vou pegar o fluido com a mão aberta? Sim, mas não é para você pegar o fluido, você não vai pegar. Há uma atração, e é isso por causa disso que ele se chama magnetismo, que é magnetismo funcionando por atração.
o fluido da minha mão vai atrair magneticamente o fluido do outro que está estacionado. Então, quando eu arrasto a minha mão, eu arrasto o fluido do outro também. Exatamente. Quando a gente era pequeno, a gente gostava de mesa de vidro, o que é que a gente fazia? Colocava, sei lá, uma tampinha de garrafa de metal, uma chave de metal em cima da mesa, e embaixo da mesa colocava um ímã. Aí a gente ia movimentando o ímã, e aí o objeto de metal em cima ia movimentando-se aparentemente sozinho. Então eu gostava de fazer isso. É mais ou menos assim. A minha mão precisa se conectar ao fluido da outra pessoa, do doente, para que quando eu movimentar a minha mão, o fluido dele se movimente junto. Quem já leu o livro do Deleuze, Instruções Práticas do Magnetismo sobre tratamento das dores, a gente vai falar disso amanhã, de manhã, é o mesmo processo. E como é que meu fluido se conecta com o outro? Tem que ter uma boa relação fluídica. Se não tiver, não funciona. Eu arrasto o meu fluido, mas só vai o meu. Do outro não vai. Isso funciona em todas as técnicas, tá? No transversal, no longitudinal, no perpendicular. Funciona dessa maneira. O meu fluido tem que se agregar ao fluido do outro, tem que interagir, tem que se relacionar, né? Se juntar ao fluido do outro para que a minha técnica, o meu movimento, exerça um movimento no fluido dele. Senão não funciona, tá? Então, mas sobre isso a gente vai falar mais à tarde, que é sobre relação fluídica.